Fica aí que o livro de hoje é vanguardista. Olá, eu sou a Ana Emília. Eu sou Kênia e você tá no Cabe na Estante. Estamos mais uma vez aqui, né, para falar sobre um livro do nosso grupo de discussão, do nosso grupo de literatura, para falar de um livro que é vanguardista, mas eu quero justificar já que nós duas estamos fazendo em nome do Cabe na Estante, né, pelo Cabe na Estante, em nome do Nós Literários, que é o nosso grupo de leitura, porque o Alisson, que foi o nosso colega que indicou a obra, não pôde vir gravar, mas de qualquer maneira ele nos deu a permissão para falar desse livro, que como vocês viram na abertura, é vanguardista em vários aspectos. A Rainha do Ignoto foi escrito por Emília Freitas em 1899. Ela é cearense, de Jaguaruana, e é lá onde se passa a nossa história. Ele é vanguardista em diversos aspectos, né, Aninha? Ele Sim, não só foi considerado um dos primeiros livros de fantasia, né, e ficção é, científica no Brasil, como também é um livro que vai tratar, vai colocar a mulher no papel central, num papel de extrema importância, frente, né, comparando principalmente com as obras da época, cuja mulher, né, a mulher da normalista, de outros livros da época, era aquela mulher que ficava em casa, né, aquele personagem feminino que a gente conhece muito bem das histórias dessa época. sim, a Emília Freitas ela era feminista, abolicionista, né? Ela tinha uma participação muito grande no meio intelectual cearense da época. E ela quis com esse livro trazer essa fala presa, né, da mulher sobre esse papel da mulher na época. E foi o que, né, foi o feminismo possível para ela fazer à época, né? Sim, lembrando que ela morou no Ceará, né? Depois foi embora para a região norte do país, lá foi ser professora e foi lá que ela escreveu a Rainha do Ignoto, né? Mas que tem como plano de fundo o nosso sertão cearense, né, de Jaguaruana. Lembrando que Jaguaruana na época era a comunidade de Aracati, né? Então se vocês forem pesquisar dizer que ela é de Aracati, tudo bem também, dá certo. É isso mesmo. No entanto, ela escreveu lá em 1899 uma história que vai falar de uma mulher, né, que é a rainha do ignoto. Eu passei a história todinha e não ficou dentro de mim o significado de ignoto, eu tive que olhar um bocado de vez. Sabe aquela palavra que não entra? Não Sei. entra, não entra. Ignoto é uma péssima palavra, assim, né? Talvez fosse uma palavra comum na época, não sei, né? Talvez. Mas ela também é chamada de afunesta, né? A população conhece a figura sobrenatural, para a população ela é uma figura sobrenatural, e chamada de afunesta, que também não é um nome muito legal. Não, não. Mas assim, para o objetivo dela né? Porque ela não quer ser conhecida por ninguém. Ela quer mesmo que todos os. A população lá do vilarejo lá que ela vive uma parte da vida dela, né? Tenha Sim. medo realmente dela, certo? Então ela só aparece de madrugada, toda vestida de branco, acompanhada por um macaco e um cachorro. Então, É, assim, tipo, e passa no rio cantando e tem uma voz linda. Ou seja, a gente pensa logo que é a Yara e vai atacar os homens. Sei lá. eu Eu pensei lembrei muito. disso. Eu também pensei na Yara. Eu Foi, também pensei né? na Yara. Agora, ela está à frente de uma sociedade utópica, né, Kênia, formada É. de mulheres, né, mulheres independentes, são médicas, engenheiras, né, elas dominam todos os campos do conhecimento e elas ajudam outras mulheres que estão doentes ou que são oprimidas pela sociedade ou pelos homens, que é o grande alvo da Rainha do Ignoto. É a opressão, é a luta contra o patriarcado, né? É sim, é sim. Essa é a parte bem bacana da história, né? Que ela vai contando as histórias de sofrimento dessas mulheres. Mulheres que o marido abandonou com um bocado de filho, mulher que perdeu filho, mulher que, sei lá, as mais diversas histórias. E aí ela funda aí uma cidade, que aí é onde entra a fantasia, né? Toda Isso. fantasiosa, né? Que A Ilha só do é Nevoeiro. isso, a Ilha do Nevoeiro, que é gerenciada, organizada, só tem mulheres trabalhando e ela vai descrevendo um monte de situação muito fantástica, bem interessante, assim. Umas descrições bem bacanas, assim, dessa Ilha do Nevoeiro, né?
Uma coisa que me tocou muito, Kênia, é o Rio Jaguaribe, né? O Rio Jaguaribe é muito citado no livro, afinal de contas, Jaguaruana fica, né, à beira do Rio Jaguaribe. E me tocou muito porque nós, né, eu e você, nós crescemos à beira do Rio Jaguaribe, né? Tomando banho no Rio Jaguaribe. Né, todo domingo, tomando banho De bicicleta, graças a Deus. Isso, assim, me tocou, sabe? Eu acho que é tão bom quando você lê uma história que lhe é familiar, né? Que o local lhe é familiar. Sim. Eu me senti assim, pô, que legal, né? Falando aí no Rio Jaguaribe, que eu tomei banho tantas vezes. Aninha, não só... Sim, diga. Não, pode falar. Não só o Rio, né? Mas todos os rituais, as festividades religiosas, as festividades na casa, o São João, tantas partes culturais que tá lá presente, que são a nossa história de verdade, né? Coisas, embora algumas são coisas que a gente já não vivencia mais, porque a gente cresceu na cidade, Tabuleiro do Norte, tá? Uma cidade pequena. Mas não era uma zona rural, uma área rural, né? No entanto, muitas dessas tradições que foram descritas lá são coisas que a gente vivencia ou vivenciou, né, na nossa juventude, né? Sim. Não só o Rio também, mas tudo, né? Porque daí a história, gente, ela começa num vilarejo, né? Contando a história do Edmundo, não é o nome dele? Eu não me recordo o nome dele. Contando a história dele, né? Que ele chegou na cidade, alguém começou a falar... Doutor, né? É um doutor... Eu nunca sei ao certo se ele é doutor de verdade, certo? Eu não entendi. É porque eu acho que naquela época era formado, era doutor. Qualquer formado era doutor, né? Pronto. Aí ele chega na cidade, alguém fala dessa funecha pra ele, ele fica, né? Não existe isso não, vocês estão doidos. Aí, de noite, ele pega e vê a funecha, e aí ele fica doido, se apaixona por ela, e bota na cabeça que quer conhecê-la. Eu sei que ela conta a história do vilarejo, do pessoal do vilarejo, e vai falando do vilarejo, e nada de chegar no diabo da rainha. Demorou muito pra chegar lá. Certo, pessoal? Então, assim... Só mais um romance. E nada de chegar na parte realmente que importava. Isso, porque a gente já foi ler sabendo que era um livro, né, importante na parte... Enfim, aí depois de muito tempo de leitura daquele pessoal, que é legal também, certo? Pra quem gosta assim, mas é só que a gente tava esperando lá as coisas acontecerem, fantasticamente falando. E aí ele dá um jeito de embarcar, porque ela viaja com embarcações que ninguém vê, certo? A Marinha não vê, ninguém vê. É meio que ela hipnotiza as pessoas. Eu sei que o Edmundo dá um jeito de entrar nessas embarcações e aí vai viver o mundo da rainha do Ignoto, né? E é assim, através dos olhos de Edmundo, que a gente fica sabendo como se passa as histórias dessas mulheres todas, né? Ela chama elas como? Amazon... Não, Paladinas. As Paladinas, isso. As Paladinas, né? Não só as Paladinas, porque as Paladinas são a representação maior dessa mulher forte, mulher à frente do tempo, né? Isso. A outra coisa que ela levanta aí, que o Edmundo e o romance que acontece antes do surgimento da rainha do Ignoto, é a questão do romantismo versus a independência feminina, né? Ela levanta também essa questão. Mas, Kênia, temos alguma crítica, assim, não muito positiva ao livro? Pronto, gente. Aí, assim, por que a gente tá vindo aqui fazer esse vídeo, né? Primeiro porque foi o livro discutido no grupo, e depois porque a gente acha que ele é um livro importante, certo? Ele é um livro importante porque ele tá lá, em 1899, falando de coisas que ninguém falava, e trazendo uma nova literatura, que é essa literatura fantástica de ficção científica, que também ninguém falava no Brasil. Então, nesse sentido, ele se torna um livro importante para a nossa história, não só a história do Brasil, como a história do Ceará, né? E escrito por uma mulher, né? Escrito por uma mulher, exato. Que eram poucas na época. Inclusive, ela faz referências a essas outras mulheres que escreviam na época na carta de abertura do livro, certo? Ela faz uma carta de abertura bem... Tipo, desculpa, eu sou só uma mulher escrevendo besteiras aqui, mas aí dá uma lenhada nos escritores, nos críticos da época. A carta de abertura é uma diversão de ler. As minhas críticas, assim, negativas, a primeira coisa delas é, assim, um pouco o vocabulário. Eu tive que ir muitas vezes ao dicionário, e olha que eu leio bastante, então, assim, eu não tenho tantos problemas de compreender, né, palavras. A gente já espera que um livro escrito, né, no finalzinho do século XIX, tem uma linguagem rebuscada, mas talvez a Emília fosse mais rebuscada ainda, né?
Então, Pois é. talvez isso travou um pouco a leitura. Aí a leitura, por conta disso, a leitura um pouco travada, né? Só falta não engatar. Pois é. Esse vocabulário dela, assim, né, como eu falei, eu tive que ir várias vezes ao dicionário. E se você não for nordestino, cearense, aí você vai mais vezes ainda no dicionário. Né? Porque ela traz muita expressão que pra gente é, tipo, tão óbvio. E aí, se você não for cearense, nordestino, você vai ao dicionário tanto pelas palavras da época, como pelas palavras que a gente usa bastante no nosso cotidiano. Elas estão bem frequentes. Então, o vocabulário foi uma coisa que eu achei de negativo e isso que você falou, né? Que a leitura foi travada. E tem também o que a gente conversou, que é a coisa do... É um livro feminista, escrito por uma feminista, mas que sofre dos pecados do romantismo, de fazer com que a mulher sempre tenha um grande amor e morra por causa daquele amor, ou sofra por causa daquele amor, né? Que nós temos várias personagens que passam por essa situação. E outra coisa que ou sofreram ou morreram de amor, né? Isso. E eu acho que a protagonista devia ser uma mulher, entendeu? Exato. Uma mulher descobrindo aquele mundo, olha que legal, um mundo aqui só de mulheres, independentes, eu posso ser assim, eu posso ser uma médica, eu posso ser engenheira. Seria muito mais legal. Né? E aí ela botou o Edmundo, eu não sei se a intenção dela foi tipo assim, viu, homens? Vocês, né? Eu não sei qual foi a intenção dela, né? Mas talvez tivesse sido mais legal também. Outra coisa que a gente conversou muito na nossa discussão foi porque, embora o livro tenha sido revisado já 2 vezes, os ganchos, a gente fica meio perdido no espaço, a gente não sabe mais, porque ela viaja muito, certo? A gente não sabe assim ao certo onde ela tá, eu não sei vocês, mas isso me dá uma agonia medonha. E a outra é que as histórias, assim, nem todas ela termina. Ela começa a contar a história de uma pessoa e não termina, aí a gente fica lá. Sim, o que aconteceu com aquela mulher lá do incêndio, sei lá, ou do... Enfim, ela fez isso. Isso aí então, foi assim, um pouco chato, assim. Então, assim, gente, o livro é um livro muito importante, né? Não só porque é um livro que tem assuntos importantes, mas porque ele tem uma representatividade, assim, é o primeiro livro de fantasia brasileiro, mas ele também tem seus defeitos. E aqui a gente está aqui exatamente para apontar tanto a qualidade quanto os defeitos, né? Seja de forma ou seja de conteúdo. Sim. Ele teve várias edições. Aqui é um livro, foi um de 1980, mas recentemente, se eu não me engano, foi a Aleph. Se não tiver sido, a gente vai colocar um textinho aqui corrigindo e vai botar a capa da última edição dele, uma edição muito bonita, né? Muito... É de agora, não sei se é de 2019 ou é de 2020 já, é bem recente. A gente vai deixar a capa para vocês verem, né? Mas enfim, importante, né? Porém, com esses problemas, né? Ou o contrário, com esses problemas, porém, importante. Então, assim, foi a nossa indicação de hoje, né, Aninha? Sim. No fim, você gostou de ter lido? Não, gostei de ter lido porque, como você disse, é importante, é uma escritora cearense, é uma escritora mulher, né, é um livro de fantasia, assim, e tal. Mas a minha nota não foi assim, foi bem regular, na verdade. Eu achei a leitura bem travada mesmo. Pronto, eu dei um 3,5 de nota, né, que significa um livro bom. Uhum. Então é isso, né, nossa dica de hoje não quer desencorajá-los a ler, mas pelo contrário. Não, jamais. Se a gente achou importante, a gente leu, eu também acho que vocês deveriam ler, para ter essa referência. A gente esquece nossos escritores, né, para falar a verdade, e é só um ou outro que são mais lembrados, né, Raquel de Queiroz, sei lá, entre outros poucos, são lembrados de verdade, né, e aí vale a pena a gente conhecer essa escritora que já em 1899 falava de feminismo, falava de abolicionismo, falava de espiritismo, falava de coisas que não se falava, né, nas rodas de conversas, principalmente que mulheres não participavam de rodas de conversa. Então é isso, gente. A gente foi super vanguardista hoje. Foi, então, mesmo. Seja também. Se inscreva no canal, curte. Compartilhe. Vai pro nosso Instagram também. Tanto sigam o Instagram do Cabe na Estante, como o Instagram do Nós Literários. Isso, Nós Literários, procura lá, tá? E vamos dar tchau, Kênia. Vamos sim. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.